Eu preciso acabar com essa zica. Irmão, todo jogo que eu vou, ou o mandante perde, ou o mandante no mínimo leva gol. Fui no jogo do Bragantino contra o Vasco, lá em Bragança Paulista. Mais de 7 horas de carro, cheio de Bragantino no meu time, mas estava ali, ó, todo mundo de Bragantino. E aí o que acontece? Um pênalti infantil do Bragantino. Tira o SG e ó, já era. É complicado. E já vou avisar pra vocês, hein? Vou no jogo do Fluminense. Então quem tá botando 3, 4 Fluminense na zaga, toma cuidado porque a zica tá braba. Só com o meu fogudo, né? Só com o meu fogão que as coisas não acontecem dessa forma. Todos os jogos que eu fui, graças a Deus, foram vitórias, boas vitórias e muitos, inclusive, sem levar gol. Pessoal, agradecer demais aí as visualizações que vocês estão dando. Na rodada passada, o vídeo saiu na quinta-feira, né? Acabou saindo na quinta-feira. Acho que saiu até mais tarde até o vídeo. Se eu não me engano, saiu até na manhã de sábado. Ou na madrugada de sábado. Foi uma coisa muita correria mesmo. E ainda assim passou de 4.5 mil visualizações. Agradecer demais vocês aí pela moral que vocês estão dando. O vídeo era pra sair nessa madrugada, acabou. Vai sair agora sexta-feira à noite, né? São 5 para as 5 que eu tô gravando. Ontem não consegui fazer nada, hoje durante o dia tava agitando as coisas do plano. Mais importante que o vídeo saiu. E você já sabe, né? Deixa o like, aquele comentário, compartilha pra galera, tá? Pra gente crescer o canal, pra gente bombar o canal. A gente ainda não chegou nem a 9 mil inscritos. Eu quero chegar a 10 mil e eu preciso do apoio de vocês. Senão a gente não vai conseguir, né? Eu tô passando por uma situação meio complicada. Pra quem me acompanha aqui, eu saí da empresa que eu tava trabalhando. Saí não, né? Saíram, né? Fizemos acordo. Eu entrei com a bunda, eles entraram com o pé. E aí, desde então, tô correndo atrás de trampo. Além desse aqui que eu faço, obviamente, mas tá complicadíssimo, o mercado tá osso. E aí, esse momento que eu tenho aqui com vocês é o momento que eu mais curto, né? De fazer os vídeos, de trocar uma ideia. Então, pô, dá essa moral, ajuda, compartilha, comenta, que é bem importante pro crescimento do canal e para que eu continue aqui. Beleza? Então, depois dessa rodadinha ruim, né? Eu fiz umas apostinhas aí que não deram certo, foi horroroso, eu queria me esconder. E aí é uma coisa que eu falo pra vocês, não saiam da sua linha de raciocínio, mesmo que for pra, vou apostar, vou fazer isso, cara, quer apostar vai pro cassino, né? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo da rodada. E não esqueça, ó, plano do segundo turno tá em promoção, em R$ 59,90, baratinho, paga uma vez só e você tem até o final do ano. Já tem um monte de conteúdo lá e além desse vídeo maravilhoso que eu faço aqui, tem vários outros muito mais aprofundados. Quero ver, hein? Aproveita a promoção e compra. Partiu? Vamos começar, como sempre, aqui pela nossa análise de XG. Vocês estão se dando bem, né? Porque eu sei que ninguém tá assinando o plano, porque esse vídeo aqui é muito bom, né? Eu tô ligado na malandragem de vocês, mas ó, galera, vamos ajudar, né? Não sei se esses vídeos vão continuar por muito tempo não, tá? Não sei se só esse ano que vem devo dar uma reduzida. Mas, vamos lá, passando rapidão aqui, XG, né, pra quem tá aqui é novo, XG é a expectativa de gol, né, que a gente faz. Eu mexo um pouco com expectativa de gol e recorrência. O que é expectativa de gol? Expectativa de gol é a força de ataque do time, né, é a expectativa que esse time teve de gol no jogo, mediante as finalizações que ele fez. Até porque, quanto mais você tiver a finalização, a chance de você fazer um gol é maior. Se você fizer uma finalização, muitas finalizações fora da área, poucas chances de fazer gol. Dentro da área, muitas chances de fazer gol. Cada finalizaçãozinha dessa aqui tem uma pontuação e a soma dessa pontuação é a expectativa de gol. Não, é meio que a probabilidade que esse time teria. Não é probabilidade, né? Mas é como se fosse assim, esse chute aqui em 20% das vezes teve gol, então você teve ali um 0,2. E aí você vai juntando isso daí e vai dando uma expectativa de gol. Claro que é uma probabilidade, né? Não tem essa coisa de exatidão, mas é mais para mostrar o quanto que os times têm de proposta ofensiva e defensiva. Então quando eu falo de XG, é a expectativa de gol que esse time gerou. E quando eu falo de XGA, é quanto a expectativa de gol que esse time cedeu. Ou seja, quanto que o adversário fez de XG. Então aqui a gente tem o XG de defesa e o XG de ataque que eu trouxe junto com uma recorrência e com gols. Por que uma recorrência?
Quanto mais o time cede um XG menor ou conquista um XG maior, a gente está falando que esse time ou tem uma defesa muito boa, né, porque não deixa o adversário finalizar, ou tem um ataque muito bom porque está, né, indo muito bem, tá? Então esse daqui são os pontos. Então aqui que eu estou colocando, ó, esse daqui é a nossa plataforma, né, como eu sempre falo, eu estou colocando uma recorrência XG menor ou igual a 1.09999, que na verdade é ali na casa de 1, né? Se o cara fizer 1 de expectativa, ele vai entender, porque ali eu tô tentando colocar ao máximo pelo menos uma de expectativa. Se eu colocar aqui, ó, de 0, vou botar 1, a gente tá falando de abaixo de 1, ou seja, não gerou finalização para 1. Se eu colocar aqui, ó, 1.10, ele vai falar de até 1, né? Ou seja, de cedeu até 1. E aqui eu posso mexer, né? Eu posso botar 0.6, posso botar 0.5, né? E aqui é interessante, depois eu vou mostrar um negócio para vocês, que é o seguinte, ó, quando eu coloco 1 na recorrência, e aqui eu trago recorrência de gols menor ou igual a 0, né? Que é a questão de gol sofrido. Vocês vão entender quando eu estiver falando. Vou aumentar aqui a tela e aí vocês vão ver, ó. Por exemplo, o Fluminense. Vamos pegar aqui quais são os times que estão cedendo pouco XG, que nem chegam a 1, ou seja, quais são os times que estão travando as finalizações dos times adversários, né? Apesar de estar levando gols e tal, são times que não deixam os adversários finalizar muito. Então eu tenho aqui, ó, 4 times praticamente, e aqui tem o Vasco. O Vasco tá batendo aqui, mas tá faltando um jogo aqui, eu tenho que acertar isso aqui depois. Mas eu tenho aqui de 4 a 5 times que não estão deixando o adversário finalizar. Goiás, Cuiabá, Fluminense, Bahia e Vasco, né? A gente tá falando de 2 de 3 jogos. Eu sempre analiso 4 jogos. A gente pode analisar 6 seguidos. Eu analiso 4 jogos no mando de campo e 4 jogos e 6 jogos seguidos, né? Pra gente ter essa visão. Então, por exemplo, você vê que o Cuiabá, por exemplo, é um time que em praticamente todos os últimos 6 jogos não cedeu muito XG para o adversário, né? Isso daqui é importante da gente analisar, galera, porque a gente consegue ver como que os times se comportam, né, no mando. Então eu tenho aqui a Goiás e Cuiabá que não estão cedendo muitas finalizações e aí não estão gerando muito XG. Fluminense, Bahia e Vasco. Só que aqui eu tenho um ponto. Olha só, gols sofridos menor ou igual a 0, eu tô falando que em metade desses 4 jogos o Goiás não levou gol. Aqui, o Cuiabá, em metade dos jogos, não levou gol. E o Fluminense, eu tô falando que em 75% desses jogos não levou gol. Apesar da pressão que levou, até mesmo contra o Palmeiras gerou, né? Apesar da saída de bola ali do Fluminense ser complicada, né? Dar uma agonia, mas o Palmeiras só chegou no máximo a 1, né? De expectativa. Então, se eu colocar aqui, ó, 1.1, tá? O Fluminense vai bater 100%. E aí foi aquele gol no finalzinho que o Fluminense tomou. Se não fosse isso, não teria tomado gol. E desses times aqui, o time que não tá levando gol é o Fluminense, tá? Em 3 de 4 jogos não tá levando gol. E tem aqui um pouquinho do Vasco. Então, teoricamente, esses times aqui são times interessantes, né? No conquistado, na verdade, do cedido para o adversário. E aí vamos fazer um match. Se eu colocar aqui, ó, de maior para menor, de questão de gol sofrido, fica Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Lembrando que o Corinthians vai com um time muito, muito mexido. Já não é um time que conquista um XG muito alto, nem faz muitos gols, tá? Porque aqui é o contrário. Aqui eu tô falando quanto que o Corinthians está conquistando abaixo de 1. Para entender se esses times fora de casa não estão, né, não estão conquistando muita coisa, né? Não estão tendo volume, não estão fazendo gol. Então o Corinthians já não conquista muita coisa. O Galo tá aqui num médio, tá? Dessa brincadeira. Mas eu tenho aqui, ó, Fluminense, Cruzeiro e Vasco. E aí, isso daqui é importante a gente ver, porque esse jogo aqui de Palmeiras e Cap, tem ali o Vitor Roque que tá bem escalado, tem o Veiga que tá bem escalado, mas teoricamente, pelos números, né, não será jogos fáceis, tanto pro Cap quanto pro Palmeiras, tá? Não serão jogos tranquilos, dado essa situação. Porém, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente tem que analisar alguns jogos que aconteceram. Então, por exemplo, você pega o Goiás.
Pô, o Goiás fez jogo contra o Fortaleza, segurou o SG. Contra o Grêmio tomou um gol só, segurou o Galo, né? Segurou, aí perdeu pro Curitiba, perdeu pro Fluminense, ganhou do Botafogo, né? Então ganhou do Corinthians. Então esse Goiás jogando fora, jogando em casa, é um time que tem uma performance muito interessante. E o Cuiabá também. O Cuiabá ganhou bem do Flamengo, o Cuiabá ganhou do São Paulo, o Cuiabá ganhou do Bahia, aliás, empatou com o Bahia, o Cuiabá ganhou do Santos, e aí perdeu do Botafogo de 1-0, mas é um time que vira e mexe, tem feito bons jogos jogando em casa. Então você vê que é um time que se fecha, né? Que não se expõe muito na defesa e acaba tomando poucos gols, acaba travando um pouco as finalizações aí dos adversários. E não tá tomando gol pra caramba, né? Você vê que metade desses jogos ali o time não tomou gol. Já o Fluminense também tá travando e não tem levado gols. Mas aqui você vê, ó, que mesmo assim o CAP é um time que não tá gerando muita finalização fora de casa, mas tá fazendo gol. Tá? Isso daqui é interessante porque talvez o Vitor Roque seja uma brecha ali no ataque para você colocar um outro jogador. O Palmeiras está médio, não está conquistando XG abaixo de 1 em todos os jogos, tem passado, mas está fazendo gol. Aqui eu acho que é mais preocupante, né? Porque o Palmeiras, a gente sabe da força do Palmeiras, tem esse ponto. O Fluminense tem um conquistado, né? Um cedido muito alto, ou seja, os adversários não estão finalizando, mas pega o América Mineiro que, cara, tá sempre passando de 1 de XG e tá fazendo muito gol. É um SG possível de acontecer? Muito possível. Mas o América Mineiro, ele vai pra cima, né? E o time do Diniz, nessa coisa do América Mineiro ir pra cima, o time do Diniz nessa saída de bola pode acabar tomando um revés nessa brincadeira. O Bahia é um time que não cede muito também, mas o Bragantino é um time que tá conquistando. E aí eu tenho ali, ó, um match médio ali do Vasco contra o Galo. Esse daqui pode sair um SG. Acho que até pra quem quiser em tiro curto colocar alguém do Vasco ali, fechar a torcida a do Vasco pode ser interessante. Aqui tem um XG médio, mas não tem levado gol. Aqui eu acho que é interessante, né, esse SG. Então, nessa brincadeira aqui que a gente faz esses cruzamentos, na minha visão eu tenho aqui, ó, Fluminense e Cruzeiro, um possível SG, e ficar de olho ali nas outras situações, né, pelo que a gente tá vendo. Quando eu vou pros visitantes, eu tenho o Bragantino e o Botafogo que não tem levado gol. Pega o Bahia, que tem feito gol, e o Botafogo pega o Fluminense, que tá, o São Paulo, que tá médio, né? Outro time que não tá fazendo gol e não tá chegando no XG é o Cruzeiro. Mas como o Corinthians vai com um time B, né, um time paralelo, isso daqui pode acabar gerando um 0-0 ou uma vantagem para o Cruzeiro. A mesma coisa do São Paulo. São Paulo deve ir com um time paralelo. Isso pode aumentar ali a chance do Botafogo segurar um saldo. E o Bragantino também, com que ele conquista, vai bem. Então assim, acho que Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, né, que estão jogando em casa, são times ali que tem um potencial grande. Tem uma galera que tá muito no Palmeiras. O Palmeiras aqui estatisticamente não sustenta você colocar alguém na defesa, mas a gente sabe que o Palmeiras, né, quando joga, às vezes consegue dar aquela segurada, deve ir com bons nomes ali na titularidade do time. É sempre complicado você... a defesa do Palmeiras sempre é uma defesa que a gente não leva muito em consideração pelo que vem conquistando, né? Mas a gente sempre põe pelo que ela entrega, né? Então, esse Palmeiras aqui corre aqui por fora, tá, galera? Bom, e aí vamos pro ataque. O ataque é a mesma coisa, só que aí eu quero saber recorrências que são maior ou igual a 1,5 e os times que estão levando um gol, né? Eu posso colocar 1 ou 2 gols aqui, tá? Mas eu vou colocar um gol primeiro. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, dos visitantes. Qual é o time que está cedendo um XG super alto e está levando gol em todos os jogos? América Mineiro e Grêmio. Então aqui, o time do Fluminense, que conquista, né, o SG, tem ali uma situação boa, porque não está cedendo muito para o adversário. E além, né, disso, tem um potencial ofensivo grande. Porque eu tenho um América que está sempre passando de 1,5 cedido ali pro adversário e tá levando gol em todo o jogo. O Fluminense tá fazendo gol em quase todo o jogo e tá chegando nesse XG aí na casa de 1,5 em pelo menos metade
dos jogos. Aqui eu posso até colocar, ó, 1.4, 1.3, pra gente dar uma olhada, ó. Se a gente botar 1.3, o Fluminense já sobe um pouco essa expectativa aqui de gol dele. Eu acho que o Fluminense, se eu não me engano, bate ali em 1.4, né? Então você vê, ó, 1.4 ele já alcança, né? E aqui do outro lado eu tenho o Santos, que tá com 100% fazendo gol em casa e tá com XG na metade dos jogos ali na casa de 50%. Então é um time que em alguns jogos não finaliza muito, mas vem fazendo gol. E o Grêmio é um time que cede muita finalização e toma muito gol, tá? Então esses dois times aqui são bem interessantes. Outro time que tá levando gol todo jogo é o Flamengo e o Fortaleza. O Flamengo tá cedendo XG, por isso que o Cunha fora de casa vai bem direto, tá? E tá levando gol. O Fortaleza não tá cedendo XG, mas tá levando gol. Então aqui você tem algumas apostas, né? Acho que é perigoso ali. O Robson pode dar bem. O Inter deve ir com um time mais aleatório. E por parte dos conquistados, quais são os times que estão fazendo gols em todos os jogos? Além, né, de Santos e Fluminense, eu tenho Bahia, Cuiabá, Goiás. São os times que estão fazendo gol. Mas eu quero ver aquele time que está cedendo 2 gols ou mais e está conquistando 2 gols ou mais. Qual é esse time que está cedendo? Aí, ó, quando eu jogo aqui em gol sofrido, é o América Mineiro, que está sofrendo 2 gols ou mais. Isso aqui mostra que o Fluminense tem uma força ofensiva, né, um potencial ofensivo para essa rodada gigantesco. Não é à toa que eu tô com a blusa do Fluminense, mas foi o que eu falei no início do vídeo. Eu vou nesse jogo, né, e aí eu costumo zicar os mandantes, né? O Fortaleza tá levando ali 2 gols ou mais em metade dos jogos, o resto quase ninguém tá levando gol. Quando eu falo de gols conquistados, olha que interessante. A gente viu lá que o Grêmio tá levando gol em quase todo o jogo. E eu tô vendo aqui que o Santos tá fazendo 2 gols em quase todos os jogos. No último jogo acabou não fazendo gol em casa. Parecia que queria derrubar o Turra. Eu acho que esse ataque do Santos aqui pode ser um ataque diferencial para vocês. E outro time que tá fazendo 2 gols ou mais em casa é o Cuiabá, né? Então a gente tem visto ali a performance do Cuiabá. O Davidson tá bem, né? O Davidson vem performando bem. Então faz esse sentido aqui a gente ficar com esse receio aqui com relação ao Palmeiras, tá? Então vejo aqui muito forte o ataque do Fluminense e o ataque do Santos, como eu tinha falado para vocês. Se a gente pegar do outro lado, e aí eu vou botar a mesma coisa, ó, gol sofrido, 2 mandantes, o Santos está levando gol em todo jogo e o Curitiba também está levando gol em todo jogo. O Flamengo não tem feito gol em todo jogo, o Grêmio não tem feito gol em todo jogo, mas o Grêmio está conquistando XG. Então acho que esse jogo de Grêmio e Santos deve ser um jogo ali de ambos marcam, né? É perigoso a gente apostar no SG, lembrando que eu acho que o Santos vem com algumas mudanças, né? Deve reforçar alguma coisa, e eu acho que o Santos jogando em casa pode, né, sim, chegar ali com uma situação interessante, tá? Para essa rodada, tá? E de resto aqui, ó, dos visitantes eu tenho o América fazendo gol todo jogo, Cap, Botafogo, Bragantino e Palmeiras. Então é mais pelos que eles conquistam, né? E menos ali pelos cedidos do time adversário. Beleza? Bom, dito isso, vamos lá para o que a gente fala de recorrência e vamos falar um pouco dos goleiros, tá? Falamos ali de ofensivo e defensivo. Vamos falar um pouco aqui dos goleiros quando a gente coloca aqui a questão das defesas. E aí eu quero saber quais são os goleiros que nos últimos 3 jogos têm cedido defesa. Bragantino está cedendo bastante defesa, tem a opção de colocar o goleiro do... Bragantino aqui, ó, em 2 de 3, o goleiro que enfrentou o Bragantino fez pelo menos 8 defesas. Aí foi contra o Fortaleza, né, que o João Ricardo fez 8 defesas. O PR também acabou com 8 defesas. Aí contra o Curitiba já não fez muita coisa. Então, pega o goleiro ali do Bahia, né, que é o Marcos Felipe. Então a chance do Marcos Felipe fazer bastante defesa é grande. Aí se eu for descendo aqui, ó, não aparece muita coisa, tá? Não vai aparecendo muita coisa. Quando eu coloco em 5, surge aqui Fluminense, Palmeiras e Fortaleza, né? O Fortaleza enfrenta o Inter, a gente tem a opção do Rocher, mas eu não sei se o Inter vai com o time titular, tá? Mas o Rocher pode
ser um jogador bem interessante. Até o Fortaleza ali pelo menos sai de 3 a 5 defesas. Não confio muito no SG do Inter, né? Acho que é um SG meio complexo. É um time bem frágil, que cansa no segundo tempo, né? Vira e mexe, cansa no segundo tempo. Palmeiras também, para você colocar um Walter, vai depender muito do time que você tem. Se você for com o Veiga, por exemplo, para botar um Walter não faz muito sentido, né? E do outro lado tem o Fluminense, que aí botar o do América Mineiro provavelmente não vale a pena, porque você vai colocar meio time do Fluminense. Quando eu chego com 4 defesas, reforça aí um pouco a questão do Rocher. Acho que é um goleiro bem interessante aí para rodada. Aí surge também Botafogo contra o São Paulo, mas São Paulo deve ir com time reserva. Palmeiras e Bragantino deixam aqui. E aí tem o Cuiabá, né? O Cuiabá contra o Palmeiras. Se você não quiser colocar um zagueiro, o Cuiabá nos últimos jogos, o goleiro do Flamengo teve 4 defesas, o goleiro do São Paulo teve 4 defesas, o goleiro do Bahia teve 5 defesas, o goleiro do Santos teve 3 defesas e o goleiro do Botafogo, Lucas Perry, teve 8 defesas contra o Cuiabá. Fez 13 pontos. O grande ponto aqui é se o Palmeiras vai segurar o saldo ou não. Se a gente for pensar numa situação como foi com o Botafogo, do Palmeiras tentar controlar o jogo e o Cuiabá tentar e não conseguir fazer gol, a chance do Everton é muito boa. A gente tá falando aí de pelo menos 9 pontos ali que o Everton tem de potencial. E eu gosto muito do Everton para essa rodada. Eu gosto dele e gosto do Rocher. Acho que são jogadores ali que podem funcionar um pouco. O Bahia também tá cedendo um pouquinho ali, se quiser colocar o Cleiton. E aí tem o Fluminense. Aí com 3 defesas praticamente todos os times estão nessa brincadeira. Aí eu acho que quem você colocar pode funcionar. Até mesmo o São Paulo, né? O São Paulo em casa tem cedido 3 ou mais defesas. Então o Perry o Lucas Perry ali pode fazer na casa de 8 a 9 pontos, né? Então acaba que no geral aqui, se você colocar qualquer outro goleiro, né? Tirando aqui, por exemplo, o Cássio, tirando a situação do Grêmio, tirando o goleiro do Galo, né? Tirando o goleiro do Vasco, tirando o goleiro do Goiás e tirando também o goleiro do Cruzeiro, esses daqui, todos eles têm potencial de fazer pelo menos 3 defesas, tá? Aí vai mais pelo que você acreditar com relação ao saldo de gol, né, que a gente conversou lá. Tem o saldo de gol de um Fluminense, tem de um Palmeiras, do Botafogo pode acontecer se o São Paulo for diferentão, né? Mas assim, o Cunha ali pode fazer ali seus 3 defesas. Eu não sou muito fã do Cunha nessa agora. Então tem algumas opções interessantes, tá? Fora o goleiro, e aí a gente vai aqui, ó, já começar a nossa escalação, que é o seguinte. Esse daqui é o rasante lá dos assinantes. Tá com bastante cartoleta, né? Tá com 165 cartoletas. Outro time dos assinantes tá com 150 e pouco. Também é uma quantidade interessante. Mas, assim, pra mim não tem essa base, né? Esse jogador base, a princípio, tá? Em questão em questão do goleiro. Então, assim, na minha opinião, eu gosto do Everton, né? Eu acho que o Everton é um goleiro que tá precisando de pouquinho para valorizar, precisa de 0,9 para valorizar, né? Não sei nem se isso tá certo, porque ele não jogou. Aí tem 2 jogos que não joga, tá bem baixo aqui esse mínimo para valorizar, eu acho que é mais até. Mas o Everton pode ser um nome interessante, não custa caro. E você coloca alguém desse Palmeiras. Tem aqui alguns outros nomes aqui, como o Perry, como a gente falou, né? Tem ali o Rocher, que ó, custa 7. Então acho que não tem muito onde vou me apegar, né, um goleiro. Então isso aqui tá em aberto, como eu falei para vocês. O técnico, eu acho que é o Diniz, né? Assim, dentro do que a gente está analisando, que a gente viu nessas situações, eu acho que o técnico é o Diniz. E aqui eu acho que tem que ter 2 jogadores da defesa do Fluminense. E aí eu não vou nem analisar muito, né? Porque o Marcelo eu acho que é melhor por 2 motivos, né? Quando eu coloco aqui, ó, para lateral esquerdo, e eu coloco participação em gol, e eu coloco 1 de participação em gol, o time que aparece cedendo para lateral esquerdo é o América Mineiro, tá? É um time que, pô, nos últimos 3 jogos teve 2 participações em gol para lateral esquerdo, e nos últimos 5 jogos jogou fora de casa, cedeu 3 participações em gol para lateral esquerdo, tá? Então eu gosto muito desse aqui. Com o zagueiro,
teve uma participação em gol aqui que o América cedeu. Não é muita coisa, mas já é alguma coisa ali que faz algum sentido, né? Quando eu coloco finalização total, nem tem assim muita finalização ali de zagueiro, tal. Nos últimos 5 jogos até aparece um pouco mais, tá? Mas aqui, ó, nos jogos seguidos, se a gente for pegar os últimos 5 jogos seguidos, tá ali numa média mais ou menos boa. Porém, né, o que eu falo para vocês é o seguinte: o América Mineiro ainda não definiu qual time que vai, né? Tem aqui, ó, vou até atualizar de novo. Tem aqui, nessa ponta esquerda, pode ser que jogue o Pedrinho. O Pedrinho é um jogador que cede bastante posse. E aí, cara, você tem aqui o Nino e o Samuel Xavier, né? Que são jogadores ali que são interessantes para esse meio. Então, assim, para mim, o ponto é, você tem aqui o Marlon e o Samuel Xavier como boas opções. Ah, tem outras opções? Claro que tem, né? Se a gente for passar aqui super rápido, né? A gente tem o Di Plácido, que pode pegar aqui o Michel Araújo, tá? Ó, já veio aqui, ó, já saiu meio que o São Paulo sem Lucas Moura, sem um monte de gente, ó. Tá indo com o Juan, o Rami joga, mas tá muito sem ritmo, né? Então, chance grande aqui do Botafogo crescer nessa brincadeira. Então você tem aqui o Di Plácido pegando o Michel Araújo com relação a desarme. Aqui pelo Internacional também já mudou, né? Já mostrou aqui, mais cedo estava diferentão aqui o Inter, já tem essa modificação, né? Então, Carlos de Pena indo de lateral, aí do outro lado você tem o Igor Gomes, né? Se quiser colocar o Igor Gomes, que é um zagueiro, aqui por causa do Machuca, que pode ser que um cara que perca a posse e tal. Mas eu acho que é um jogo que o SG do Inter provavelmente não vai acontecer, né? Então eu acho mais perigoso isso daqui. Fluminense, Marcelo entrou em dúvida, não sei por que o Marcelo entrou em dúvida. Aí agora a gente tem que ver, né, essa questão do Marcelo, porque ele não vai jogar, né, a Libertadores. Então não sei por que saiu essa questão aí do Marcelo, tá? Então, Marcelo não jogar, aí, cara, é só você colocar o Samuel Xavier, mas é um jogo que provavelmente deve ter alguma coisa aí, deve ter alguma notícia. Não sei se o que vai acontecer, tá? Depois a gente entra mais nesses assuntos aqui. Eu tinha acabado de fazer algumas análises, mudou tudo, por isso que é complicado a gente fazer vídeo muito mais adiantado, né? Porque acaba que não rola. Eu tava até dando uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver. Não tem muita coisa aqui falando. Não tem muita coisa aqui que fale sobre o Marcelo nesse momento. Então vai ter que dar uma analisada aí maior. Deixa eu até procurar aqui num grupo que eu tenho de notícia. Também não saiu muita coisa. Deixa eu ver se no outro aqui aparece alguma coisa. Não saiu muita coisa aqui do Marcelo, não. Não sei o que houve. Não sei se no GE saiu alguma coisa. Tô procurando aqui, tá, galera? Isso aqui é meio que um vídeo live, né? Então é bom a gente já ter essa visão para a gente seria até bom, né, se o Marcelo entrasse em dúvida. Alexandre relacionado, blá blá blá, terá novidade nesse sábado. O atleta chegou, papapá. Bom, aqui foi o no GE que tá dando, ó, Marcelo como dúvida, já que Marcelo foi punido pela Conmebol com 2 jogos de suspensão devido ao lance. Existe a possibilidade de Diogo Barbosa começar jogando para ganhar entrosamento. Pode acontecer, né? Aí, pessoal, é aquilo, né?
fica a critério ali do que pode acontecer. Se o Marcelo não jogar, coloca o Samuel Xavier. Eu acho que tem que ter 2 pelo menos do Fluminense, então você pode colocar o Nino nessa brincadeira aqui, tá? Seguindo aqui na escalação, a gente tem aqui um Piquerez, que é muito bom para a rodada, pegando aqui o Jonathan Cafu, tá? Eu acho que é um nome misaço ali, junto com o Murilo e o Everton, acho que são nomes bem interessantes aí para a rodada. O Cruzeiro, o Marlon, né, é esse jogador absurdo, né, que apesar do Corinthians estar zoado, acho que pode acabar ganhando ali um pouco de chance. O Saravia pegando o PEC, né, tem uma chance boa. Eu acho que o Lucas Braga vai de ponta, aí cresce um pouquinho aqui, né, para quem desarma aqui, mas aqui eu acho que mais difícil não botar alguém. E tem o Wesley pegando o Marcelino Moreno, que é um jogador que sai de muita posse, e Gilberto pegando o Vitinho. Então tem boas opções ali nas laterais para você escalar, mas a princípio, né, eu acho que é aquilo, ou é Marcelo e Samuel Xavier, aí tem o Diogo Barbosa também nessa brincadeira, e do outro lado você tem ali o Marlon. Lembrando, tá, galera, que você não é obrigado a colocar o Samuel Xavier, acho que é um jogo que o Marcelo tem um potencial muito grande, o Samuel também tem, o cedido ali é muito para lateral esquerdo, né? Então o Diogo Barbosa ele não performa igual o Marcelo, né? Não é um jogador que performa ali igual ao Marcelo. O Diogo Barbosa é bem mais ou menos, né? Você vê que tem um jogo que ele vai bem, outro jogo ele já vai mais ou menos. É um lateral até que desarma bem, né? Mas a gente fica nessa expectativa. Então, assim, pra mim, a base zona acaba sendo essa daqui, e aqui fica liberado pra você colocar, ver quem você quer colocar. Então, assim, não quer ir com 2 laterais, pode colocar aqui o Piquerez, por exemplo, que acho que tem um potencial interessante. Aqui no meio de campo, pessoal, a gente viu, eu acho que assim, a base do time tem que ter Fluminense, tá? A base do time tem que ter Fluminense. Fluminense é o time que tem maior potencial de fazer 2 gols ou mais, pega um time que cede bastante coisa e tal. Então a base do time acaba aqui sendo Fluminense. Quando a gente vai aqui para meio campo, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, a gente vê quais são os times que estão cedendo bastante finalização. Vou até colocar 3 jogos aqui que eu acho que é interessante. Para meio campo, ó, você vê que Corinthians e Grêmio são times que estão cedendo junto com o Inter. Pelo menos de 4 a 5 finalizações. Corinthians cedendo pra caramba, América Mineiro também cedendo pra caramba, Flamengo cedendo, Grêmio cedendo, Inter cedendo. Mas só assim, são meias bem mais ou menos, né? Assim, meias que você olha e fala... Então, esses meias que enfrentam esses... Deixa eu até pegar aqui, porque a gente passou rápido, mas pra vocês entenderem, ó. Corinthians, tá? O Corinthians com time aí reserva vai enfrentar um jogo difícil, né? Porque pega o Cruzeiro, mas você tem Felipe Machado, Lucas Silva, que são meias que são mais ou menos, né? América Mineiro pega o Fluminense, você tem o Arias e você tem o Arias, tem o Daniel. Deixa eu até ver se saiu alguma coisa aqui do Fluminense, porque a gente tava até no GE, acho que eu fechei o GE aqui, mas eu não lembro. Ó, tá André, Lima e Ganso, o meio campo. Aí você tem o Ganso e o Lima, né, que podem ter alguma coisa, mas acho que o Lima deve ir mais ali de volante, né, deve ir mais atrás. Então você tem ali o Ganso e tem o Arias, né, são jogadores ali interessantes. Já o Flamengo, né, que tem ali, sabe que o Flamengo fora de casa dá umas rateadas, você tem ali o Marcelino Moreno, que pode fazer alguma coisa. O Grêmio pegando o Santos, tem o Lucas Lima, mas o Lucas Lima é meio controverso. E o Inter, né, que vai com o time B, você tem ali o Pochettino. Então você vê que não tem muita coisa assim, né? Se eu colocar aqui, ó, de participação em gol para meio volante, nos últimos jogos tá América, Fortaleza, Grêmio, e aqui eu tenho Bahia, Inter, Santos e Vasco. Então assim, e aí, né? O Bahia pega o Bragantino, tem ali o Evangelista ou o Gustavinho. O Inter pega o Corinthians todo zoado, né? Aí, será que o Rojas... Aliás, o Inter pega o Fortaleza, aí tem o Pochettino.
O Santos pega o Grêmio. Aí tem o Bitelo e tem o Cristaldo, que são nomes interessantíssimos aí para a rodada, tá? Lembrando que quando eu coloco nos últimos 5 jogos, o time que tá batendo 80% é Santos, América e Grêmio. Ou seja, em quase todos esses jogos aqui desses times, teve uma participação em gol para um meia ou um volante. Então aqui eu tenho muito forte o Cristaldo e o Bitelo. Aqui tem um Lucas Lima e aqui eu tenho os meias do Fluminense, tá? Lembrando que se eu pego aqui na participação em gol nos últimos 5 jogos, um Vasco aparece, um Cap aparece, um Palmeiras aparece, mas, tá? Se a gente for pegar o Flamengo jogando contra o Coxa não tá cedendo tanta coisa para meia, tá? Eu até acho que o Coxa dá muita liberdade para meio campo, mas quando joga fora de casa, né? Até esse meia aqui infiltra. Mas a gente tem um Arrascaeta. Do outro lado eu tenho um Cuiabá que não está cedendo nada, absolutamente nada para meia. Mas eu tenho um Veiga que é extremamente forte, né, nessa brincadeira. Então aqui, galera, é a decisão de vocês, que vocês podem fazer duas coisas. Vocês podem ir padrão, que é colocar o Veiga e o Arrascaeta. Esse daqui é o meio campo padrão para a rodada, Veiga e Arrascaeta, tá? Ou vocês podem escolher ir sem um desses jogadores para colocar alguém do Grêmio, tá? Então assim, Pardal, quem você acha que é melhor? Eu não acho que tenha um carinha aqui que seja o melhorzão, né? Porque a gente vê que participação em gol, as coisas não estão fluindo. Se eu colocar aqui 4 finalizações, ó, Cuiabá, nada, Curitiba, baixíssimo também. Se eu for colocar em pontuação, né? Deixa eu colocar aqui, ó, uma pontuação. Cuiabá, nada, Curitiba, nada. Se eu colocar 6, vamos ver. Ó, Cuiabá, nada, Curitiba, nada, 5. 5 aparece um pouquinho mais aqui do Curitiba. 4, o Curitiba aparece. Se eu colocar meia, o Curitiba já cai um pouquinho. Então assim, o Curitiba teoricamente é o time que está cedendo um pouco mais. Então você pode tirar o Veiga, até porque como o Palmeiras tem um jogo no meio de semana e provavelmente o Veiga vai como titular, a chance dele jogar 70 minutos, né, é grande. Contra o América Mineiro, ele até deu uma assistência, né? Foi bem, deu uma assistência. Deixa eu acertar o cabelo aqui que tá... O ventilador tá bagunçando. Ele até deu uma assistência, mas antes, né, tinha também o jogo no meio de semana, ele jogou só 76 minutos, né? Então isso daí que é o ponto aqui do Veiga. Eu vou deixar de fora. Eu acho que a base acaba sendo essa aqui. Você pode dobrar o Fluminense também. Acho que pouquíssima gente vai colocar o Ganso ou o Lima, né? Acho que são 2 jogadores. O Lima caiu bastante, o Ganso é um jogador que vira e mexe, dá umas assistências, é um jogador que tem a questão do pênalti, né? Então pode ser um nome. Você tem a opção do Cristaldo, né? Cristaldo que vinha fazendo boas pontuações. E você tem o Bitelo, que sem o Soares pode ser que ele tenha mais destaque aí nos jogos. Então, assim, tem bastante meio campo ali para você escalar. Na minha visão, esse daqui, o Ares, é meio que padrão, né? Então tá na base. Os outros eu acho que você pode dar uma arriscada maior ou menor nessa situação, beleza? Bom, aí vamos para atacante, né? Eu quero saber de atacante quais são os times que estão cedendo 2 participações em gol. Aí entra o América Mineiro, de novo, bombando, ó, nos 3 jogos, 5 jogos. Então eu tenho que ter alguém do Fluminense, tá? Quando eu coloco uma participação em gol, aparece Grêmio, América Mineiro, Flamengo. E do outro lado, o Santos. Como o Grêmio tá sem o Soares e o JP, esse JP é até um jogador que vira e mexe e participa, né, de alguns gols, né, pelo menos os jogos que eu vi, ele conseguiu fazer alguma coisa, acho que nem foi isso, foi jogos fora do Brasileiro, mas é aquilo, né, cara, acho que mais complicado. Aí você tem o Ferreira pode pontuar bem, é um jogador de média básica, né, um jogador que funciona, mas na teoria, né, se a gente for olhar aqui pelos números, né, pela quantidade, vou colocar aqui nos últimos 5 jogos, eu tenho Fortaleza, Flamengo, América, Grêmio, Santos, Bahia e São Paulo, né, que são os times ali que estão cedendo. E segue a mesma proporção, né, que quando eu coloco nos últimos 5 jogos. Detalhe que o Vasco não está cedendo participação em gol para atacante, nessa questão do Hulk. E o Goiás, que enfrenta o Cap, está cedendo. Então, teoricamente, o Roque teria um pouco mais de potencial do que o Hulk.
Mas, na teoria, o ataque da estatística, pelo que até a gente inclusive viu, né, no XG, seria América Mineiro, seria Fluminense e Grêmio. Aí, pessoal, é mais uma vez que vocês vão ter que tomar a decisão de qual lado vocês querem ir. Vocês querem manter os mais escalados, que tem o Hulk e que tem o Rock. Lembrando que o Rock a gente viu que tem um pouquinho de potencial, o Hulk menos. Esse daqui é o ataque padrão, é o Hulk e o Rock. Ah, eu quero um ataque mais arriscado, né? Eu quero um ataque que vai me fazer estourar ou não fazer nada. Aí, cara, na minha opinião, tá? Os atacantes aqui que podem, né, fazer alguma coisa é você ter essa dobra do Fluminense e você colocar o Marcos Leonardo, que, pelo que eu avaliei, deve jogar. Então, assim, eu quero ousar um pouco mais. Dobra do Fluminense com o Santos. Na minha visão é essa. Ah, não, eu quero ir mais na boa. Cara, aí você coloca o Vitor Roque e coloca o Hulk. Então, esse daqui, se você quiser um time mais no telão, né, mais ali na segurança, cara, é mais ou menos isso daqui e você vai decidir zagueiro e goleiro. É mais ou menos isso aqui que a galera tá indo, tá? Então, você decide aqui zagueiro e goleiro. Agora, não, pô, eu quero um time das dobras. Pô, aí você vai pegar, botar um Fluminense aqui e aqui. Você vai colocar um Grêmio, porque você tá vendo que a estatística tá apontando ali, né? Então tem boas opções ali pra rodada. E na questão do capitão, na minha opinião, o capitão que tem mais chance de ir bem é o Cano. Não é à toa que é o capitão mais escalado. O dobro ali do Hulk, tá? Então acho que assim, pra mim, o Cano é ali uma boa base ali de capitão. Então assim, nosso time base tem 6 cabeças, ficaram 6 para vocês colocarem, mas a gente deu também as opções, né? Falamos ali de 4 nomes ali nesse meio campo, falamos ali das opções de ataque, vocês viram a recorrência, vocês viram a análise XG. Agora, galera, é analisar esse vídeo sempre com caderno e caneta na mão, para que vocês anotem tudo, né? Vai anotando as coisas e vai definindo ali quais são as melhores opções para a rodada e para o time de vocês e para a situação que vocês estão. Ah, sou líder, time um pouco mais Nutella. Ah, pô, não sou, time mais ousado. Ah, porra, não ligo para isso. Aí você vai no que aquilo quer. Porque eu também acho que essa coisa de, eu sou líder, tenho que ter um time mais aí. Porra, isso é balela, cara. Porque um time mais o cara pega ali o mais escalado e tá indo. Se você tá estudando, se você tá vendo potencial, coloque no seu time. Não seja medroso, não seja um robô. Se você estudou e viu potencial, bote. Se der errado, deu errado. Eu botei na rodada passada no meu time, em um dos times, porque eu queria dar uma estilingada, botei o BH no ataque do Flamengo. Aí, pô, carreguei mais na defesa ali, não coloquei defensor do Palmeiras, quis dar uma diferenciada. Deu errado, mas poderia dar certo. Se o Bruno Henrique faz 2 gols, a história era outra. Se o Bragantino não sofre aquele pênalti, a história era outra. Então, galera, assim, não fique com essa coisa de, o pessoal tá escalando isso. Se você tá estudando, você analisou esse vídeo, você viu ali os potenciais, alguma coisa te chamou a atenção, você viu ali que, né, porra, deu a vontade de ir com um jogador do Santos, bota esse cara, mano. Marcos Leonardo tem um potencial gigantesco. O Grêmio toma gol todo jogo. Todo jogo o Grêmio toma gol. Então, não fique com medo, tá? Não fique nessa brincadeira, porque quem tem... É que eu sempre falo, né? Quem não morre não vê Deus. Não vou falar aqui que a gente fala, mas quem não morre não vê Deus. Então, mano, quer chegar lá em cima, o cara que tá lá em cima no topo, dificilmente esse cara não arriscou, não apostou em um outro nome, que nem ia arriscar. Esse cara não botou nomes ali diferentes, né? Provavelmente esse cara foi com o Marcos Leonardo, esse cara colocou o Roger Guedes em alguma situação. Então, põe isso na tua cabeça, né? Que fora ali os mais escalados, fora esse time padrão que todo mundo indica, tem oportunidade. A gente já mostrou aqui que praticamente todo jogo, né, os times fazem gol e sofrem gol. Beleza? Bom, galera, terminamos mais um vídeo. O vídeo saiu bem mais tarde, né? Saiu na sexta-feira à noite. Acontece, tá? Tô ficando careca, mano. Os cabelinhos tudo solto aqui. Então acontece, tá? Essas situações acontecem.
Não consegui gravar ontem, mas também muito time ali que não tava valendo. Mas o que importa é o tempo que você tem pra assistir esse vídeo, que é agora à noite, amanhã de manhã. Então dá tempo, fiz até um vídeo um pouquinho mais curto, tá com 40 e poucos minutos. Você acelerando ali, você consegue ver em 20. E agora você só tem que fazer uma coisa, deixar o seu like e seu comentário e compartilhar com a galera pra gente crescer. Beleza? Ó, e lembrando que o plano tá em promoção, R$ 59,00 até o final do ano. É só você clicar no link aqui embaixo, tá? Que você assina o plano. Beleza? Gratidão demais por vocês e até a próxima rodada. E lembrando, ó, tô no Maracanã sábado pra assistir o Fluminense. Cuidado com o SG, porque essa zica nunca foi tão viva. Fui!